O Sinal Aberto está de volta e a partir de agora com a política. A gente já está em contato, em áudio e vídeo, com o presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, para conversar sobre o cenário aqui no estado. E as eleições de 2022 estão se aproximando, mas as conversas se intensificaram nas últimas semanas, depois daquele movimento do governador Ronaldo Caiado, convidando o MDB já para compor a chapa majoritária do ano que vem. Vilmar Rocha, presidente do PSD em Goiás. Tudo bem, Vilmar? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. Obrigado pelo contato com a gente, Vilmar. O PSD vai antecipar alguma decisão depois desse movimento do governador? A gente percebe que as coisas ficaram mais intensas, né, Vilmar? As conversas se adiantaram para muitos partidos depois do movimento do governador convidando o MDB. Como é que o senhor avaliou aquele movimento e como fica a vida do PSD? Já vai se definir ou fica, como o senhor costuma dizer e disse na última vez que nós conversamos aqui na coluna Sagres em Off, o senhor disse que as coisas de 2022 vão ser decididas em 2022. E agora, Vilmar? Não mudou nada. Porque eu acho natural que esses partidos estabeleçam essas conversações, esse diálogo, mas a agenda do PSD continua a mesma. Não houve mudança. Nós vamos aguardar agora, até o final do mês, a definição das regras, a votação da reforma política e aí vamos começar a intensificar as articulações, mas decisões só o ano que vem, em 2022. Quando a gente fala assim, não é só o PSD, não, são todos os partidos. O que há agora é muita conversa, articulação, fofoca, jogo político, mas decisões é só em fevereiro, março, porque é quando vai haver a janela. A pessoa pode dizer uma coisa agora e daqui a um mês mudar de opinião. Então é natural que isso ocorra no jogo político, mas decisão mesmo é em março, porque aí a pessoa tem que fazer opção e não pode mudar mais. Então vai continuar essas conversas, articulações, o jogo político, mas não decisão definitiva, vamos assim dizer. Essa só em março. Vilmar, e qual é a influência, a repercussão na sua visão do convite do governador ao MDB, né? O MDB estava sendo considerado por partidos que já estão na oposição ou outros que estão independentes, considerariam também uma composição na oposição a Ronaldo Caiado, como o PSD, né? Tem essas possibilidades para 2022. O MDB era um possível parceiro. Se fechar agora uma aliança com o governo, com o governador Ronaldo Caiado, retira-se aí uma força importante da oposição, indo para a base. Ao mesmo tempo, isso também causou insatisfações entre lideranças que já estão na base. Como é que o senhor avalia esse movimento e as repercussões que ele está tendo ao longo dessas semanas? Primeiro, eu acho normal que o DEM e o governo trabalhem articulações para aumentar a sua aliança para o ano que vem. Normal, natural. A única coisa que a gente questiona, pode se questionar, é se não foi muito cedo, se não foi muito antecipado. Isso que está em discussão. Mas o DEM e o MDB devem ter as suas avaliações e devem ter concluído que o melhor era ter antecipado essa aliança agora. Eu acho que vai ter repercussão, vai acalmar e só vai nós sabermos mesmo a decisão na janela o ano que vem, em março. Vou dar um exemplo. O deputado Lissauer, presidente da Assembleia, ele já disse que conversou, mas que não tem nada decidido. Ele pode tomar uma decisão agora, política, mas ele não pode oficialmente mudar de partido agora, só em março. Ele pode tomar uma decisão política agora e quando chegar lá em fevereiro ou março, ele dizer, não, as coisas mudaram e eu agora vou filiar em partido A, B ou C. Ou ele, ou qualquer um outro político pode fazer isso. Então, nada é definitivo agora, está cedo. É o ano que vem que essas coisas vão se decidir. Nós temos ainda que, depende de votar as regras,
Qual vai ser as regras da eleição do ano que vem? Como é que você entra num jogo, começa um jogo, cujas regras não estão definidas? Vai ter coligação? Não vai ter coligação? Quais são as regras? Temos que esperar o dia 2 de março, ou melhor, 2 de outubro, agora, que aí encerra o prazo, as regras estarão estabelecidas. Então é isso. Tudo que há agora é provisório, nada é definitivo no jogo político nesse momento. Cileide. Bom dia, presidente. Falando do momento, né, e não das decisões lá na frente, essa procura aí do DEM pelo MDB mexeu na disposição ou no humor do PSD em conversar com o governo, né, como estava dado, um fato dado que o PSD tinha interesse em ocupar a chapa do governo com uma candidatura a senador, no caso a de Henrique Meirelles? Não mudou nada, até porque o nosso projeto é indicar o Henrique Meirelles como pré-candidato ao Senado na chapa. Esse é o nosso projeto. Ou na chapa A ou na chapa B, até porque não há uma decisão. Hoje estaria mais, a tendência era para fazer aliança com o DEM na chapa com a indicação do pré-candidato a senador. E pelo que se ouve, eu não conversei isso com ninguém, a pretensão do deputado Daniel Vilela é ser candidato a vice. Então, nós, se formos fazer aliança, a nossa posição é de ter a pré-candidatura ao Senado e não a vice. Portanto, não alterou. Agora, eu tenho dito, o que alterou é o seguinte: o MDB, pela sua história, pela sua história política, pelo seu tamanho, ele era um partido, era natural que ele tivesse um candidato a governador. A história política das últimas 30 anos em Goiás, sempre o MDB teve candidato a governador. E agora parece que não vai ter. Se não tiver, realmente aí sim altera o quadro político. Essa é a grande decisão. Mas com relação ao PSD, Cileide, não alterou nada não. Ilan Cardoso, a gente sabe que ele não gostou, né, dessa notícia aí do MDB ter essa vaga na chapa de governador lá, possivelmente na chapa de governador, com a indicação de vice. O humor do senador não é o mesmo humor do PSD. Eu estive lá em Brasília anteontem, eu fui convidado para a inauguração do espaço, novo espaço, da liderança do PSD no Senado. Eu fui convidado pelo líder Nelsinho Trade. E depois eu tive uma conversa, a hora que nós saímos lá da reunião, combinamos a conversa, eu, o senador Vanderlan e o deputado Francisco Júnior. E tivemos uma longa conversa. E fizemos uma análise e ele não manifestou essa insatisfação, não. Bom, o senhor está dizendo que se o PMDB entrar na chapa do governo, isso sim é uma novidade, porque o partido não disputará a eleição. E, de fato, né, desde a redemocratização, o MDB, se eu não estiver equivocado, o MDB sempre teve candidato a governador de Goiás. Em geral, mesmo nos momentos em que foi mal nas eleições, o MDB teve uma faixa de 30% dos votos em Goiás. Eu acho que é isso que o senhor se refere quando diz que se o MDB ficar fora, haverá um quadro novo. Como é isso? Quer dizer, para onde iria esse eleitorado cativo do MDB? Esse ainda vamos ver. No mundo político, existe duas instâncias. Uma é a instância dos políticos, da representação,
dos prefeitos, vereadores, presidente de partido, dos líderes políticos, dos políticos, vamos assim dizer. E a outra é da sociedade e do eleitor. No caso específico, pode mudar algo no mundo dos políticos, não do eleitor. O que eu quero dizer com isso, Cileide? Eu acredito que qualquer candidato de oposição em Goiás tem um potencial de ter 30% dos votos, independente dos políticos, dos partidos. Existe, sobretudo na região metropolitana, uma tendência a votar um candidato de oposição. E hoje, no quadro político de Goiás, existe espaço para isso. E, se o MDB não lançar candidato, aparecerá um outro candidato, e esse candidato tem espaço e potencial de ter na faixa de 30% no primeiro turno. E eu, inclusive, acredito em segundo turno na eleição de 2022. Ah, mas não teve segundo turno na eleição de 2018. A eleição de 2018, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, foi uma eleição atípica. Então, eu acredito num espaço forte para uma candidatura de oposição, com ou sem o MDB. Pois é, então esse voto ele não seria do MDB, ele seria da oposição. Ele seria da oposição. Como o MDB, historicamente, é parte dessa oposição. E como ele tinha candidato, então é um candidato sempre, candidatos competitivos, esse voto da oposição canalizava para o MDB. Mas ele não é um voto todo do MDB, ele é um voto da oposição. É um voto daqueles que querem alternativa, querem uma nova candidatura, querem renovação, querem mudança, querem debate. Inclusive, eu quero isso. Como cidadão, eu quero isso. Eu acho que é muito importante a disputa, que haja competição, que haja debate. Eu quero isso, eu acho isso importante, indiferente da posição que o partido venha a tomar. O meu partido, o PSD, venha a tomar, mas eu acho saudável que haja essa disputa, que haja debate, que haja discussão, que haja alternativas. Isso é bom para o sistema político e é democrático. Pois é, então, considerando aí essa sua análise, eu posso concluir que está certo o prefeito de Aparecida de Goiânia em insistir com a candidatura dele, né? Já que há esse eleitorado disponível aí, ele estaria buscando um eleitorado que ficaria sem candidato caso o MDB ou outra força política não tivessem um candidato competitivo, é isso? É isso, eu acho natural, ou ele ou qualquer outro nome, buscar ocupar esse espaço, que esse espaço existe. Agora, foi o que aconteceu lá em Aparecida de Goiânia na última eleição. Eu fiz tudo, fui atrás de Deus e todo mundo para encontrar um candidato alternativo lá. Porque no final, o candidato lá de Aparecida, na eleição passada, ele foi candidato único. Na verdade mesmo, ele foi candidato único. Ele teve aquela votação de 95% porque ele foi candidato único. Se houvesse disputa lá, debate, discussão, ele não teria aquela votação, não. Mas, infelizmente, não foi possível a gente articular uma candidatura alternativa em função das circunstâncias políticas próprias lá. Mas... então, ele foi candidato único. Mas é preciso, é bom que tenha candidaturas alternativas. Eu falo isso como cidadão, como professor, como político, indiferente da posição do meu partido. Meu partido vai analisar qual que é a melhor opção, mas tem que ter alternativa. É bom que tenha alternativas. É igual agora, no plano nacional. Nós estamos fazendo tudo, eu estou me esforçando, viajando
para ter uma alternativa a essa polarização Lula-Bolsonaro. Isso é ruim para o país, isso é um desastre para o país. Primeiro, continuar como está aí agora é um desastre para o país sem liderança, sem projeto. E voltar atrás também não é bom. Então, cabe ao processo político cabe a nós trabalhar para encontrar uma alternativa. Deputado, o senhor citou aí o caso nacional e eu pergunto o seguinte, vai haver interferência da disputa presidencial, no caso dos apoiadores do presidente, na disputa local? Eu pergunto isso porque o governador Ronaldo Caiado, ele parece distante do presidente Jair Bolsonaro, mas ele mantém a proximidade, primeiro por conta, né, que não se faz oposição. Um governador, é difícil fazer oposição a um presidente porque ele tem muitas demandas e ele teme perder acesso ao governo federal. Mas há também uma preocupação por conta do eleitorado goiano, que é muito conservador e parte dele bolsonarista. O senhor acha que o governador tem como, numa disputa, se distanciar de Bolsonaro, ou ele terá que ficar próximo dele em função desse eleitorado goiano? Se houver a terceira via, uma alternativa forte, com chances de vitória, eu acredito na possibilidade de um alinhamento do DEM de Goiás com essa alternativa, só o ano que vem. Se não houver isto, eu acredito que a tendência do DEM de Goiás é de ficar neutro, como foi na eleição passada. Na eleição passada, a rigor, a candidatura do DEM aqui ficou neutra na eleição presidencial, não se engajou na eleição presidencial, pelo menos expressamente, explicitamente. Agora, uma dúvida que eu tenho é se as forças bolsonaristas em Goiás vão ou não lançar uma candidatura própria. Se eles lançarem uma candidatura própria, aí consolida a ideia de um segundo turno. Que é claro que, ainda que minoritária, os bolsonaristas aqui em Goiás existem, eles são do mundo real. Então, se eles tiverem uma candidatura a governador própria, isso reforça a possibilidade de um segundo turno, e aí poderá levar a candidatura do DEM a ter uma opção mais clara. Se não, a tendência, eu acredito, é a neutralidade. Bom, deputado, falando então agora do quadro nacional, nós estamos vendo o presidente aí nos últimos dias se referir ao 7 de setembro como um momento de guerra, né? Ontem ele voltou a falar que tem que ser guerra, voltou a tocar na questão de armamento. O que será, na sua opinião, o que será, o que representará esse 7 de setembro para esse momento político brasileiro? Tensão, radicalização, disputa. Isso não é positivo nesse momento para o Brasil. De qualquer maneira, vamos aguardar, porque também tem muito fogo de palha. Às vezes tem muita tensão antes e na hora H as coisas se transcorrem normalmente. Ninguém é contra manifestações populares. Até esse tipo de manifestação, ela é importante, demonstra que a sociedade está ativa, está viva. Isso é positivo. Não no tom que o presidente quer dar. O presidente está querendo sequestrar para os interesses dele um sentimento patriótico do país, um sentimento cívico que é expresso no 7 de setembro. Ele está querendo sequestrar isto em apoio a ele e à candidatura dele. Eu sempre me manifestei contra o impeachment. Eu acho que nós não podemos banalizar o impeachment. Não acho que tem condições políticas para o impeachment, até porque vamos ter eleição brevemente.
Mas a continuar nesse ritmo, o país tem que pensar em alguma forma de interditar o presidente. Ele está sendo maléfico para o país. A sociedade, a inflação sem controle, o aumento de preços, a economia com enormes problemas e o presidente apenas tensionando a sociedade e o sistema político. Isso tem que ter um limite. Sendo feitas por quem tem condições, né, de fazer essas análises, há uma expectativa de que haverá um grande número de pessoas nessas manifestações em Brasília e em São Paulo. Sendo grandiosas essas manifestações, isso muda alguma coisa no dia seguinte na política brasileira? Ou seja, o presidente terá mais poder para agir do jeito que ele imagina poder agir, com mudanças nas regras institucionais, ou ele acha que vai ficar mais forte? Isso vai acontecer? Não acredito. Eu acredito que não haverá grandes mudanças e longe não haverá ruptura institucional. O Supremo Tribunal Federal já tem uma posição firme com relação a isso. E no Congresso também, hoje, o posicionamento já é muito firme com relação a isso. E na própria sociedade. Não acredito que haverá consequências institucionais. E mais, vamos aguardar também as manifestações do dia 12. Do dia 12 de setembro. Está convocada uma manifestação de pessoas que se opõem ao atual governo. Então, não acredito em ruptura institucional, não. Rubens. Exato, há um debate em curso, né? Um debate que está sendo iniciado agora sobre os temas da eleição de 2022 e, claro, é uma eleição que nós teremos um candidato à reeleição, o governador Ronaldo Caiado, e grande parte dessa eleição vai ser o debate em torno desse primeiro mandato de Ronaldo Caiado. A gente teve nessa semana entrevistas aqui com o presidente do PL, que está na oposição, né? O Flávio Canedo, criticando o governo, e o secretário de governo, Ernesto Roller, fazendo a defesa. E o principal ponto aí da oposição é que o governo fica preso no discurso e tem poucas ações. Claro que isso é rebatido por parte do governo e esse debate está se iniciando. Como é que o senhor avalia? O senhor diz que defende o debate no ano que vem, Vilmar. Como é que o senhor avalia o que está sendo apresentado até agora pelo governo e que vai ser alvo dessa discussão no ano que vem? Desculpe, Rubens, a interrupção. O debate no ano que vem vai ser sobre como que o governo se comportou diante da pandemia. Eu acho que aqui em Goiás foi razoável. Não foi nem bom e nem ruim, foi razoável. Outro tema que vai ser muito discutido da pandemia, da saúde, a questão do investimento em infraestrutura. A economia vai ser muito discutido. Então, esses serão os temas da eleição de 2022. Pandemia, saúde, economia, investimento em infraestrutura, que se teve ou se não teve investimento em infraestrutura. Esses serão os temas do ano que vem, estarão mais em voga do ano que vem. Vilmar Rocha, ex-deputado federal, presidente regional do PSD aqui em Goiás. Obrigado pelo contato com a gente, Vilmar, e bom dia e bom trabalho. A gente segue acompanhando aí essas conversas, muito diálogo por enquanto, né, nesse contexto político aqui no estado. Um abraço ao senhor, bom dia. Um abraço para você, para a Cileide, para os ouvintes, em especial para o meu amigo Enio Salviano, que me ligou às 7h15, quase me acordando, dizendo, estou aqui, vou ouvir a sua entrevista. Um abraço para você, Enio, um abraço a todos, bom dia.
Trabalhou como produtor o Enio Salviano, então. Já foi acordando o Vilmar para entrevista. Vilmar Rocha conosco aqui no Sagres Sinal Aberto, presidente do PSD aqui em Goiás. Obrigado pela entrevista. Destaques à íntegra você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.